Você quer aprender a declarar seus fundos imobiliários no imposto de renda desse ano na prática? Bom, se você tem interesse nisso, se você investiu ano passado e não sabe como declarar esse tipo de investimento, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, antes de tudo, nesse vídeo aqui eu vou te passar o passo a passo para declarar os seus fundos imobiliários e os rendimentos dele. Mas se você quiser um atendimento personalizado ou algo nesse sentido, clica aqui no primeiro link na descrição, porque adquirindo o curso Renda Futura você pode ter uma consultoria personalizada e inclusive ter ajuda para declarar os seus investimentos. Então se você tem interesse nisso, clica aqui no primeiro link na descrição. Bom, antes de você declarar os seus investimentos na prática, você precisa ter todos os documentos necessários para fazer essa declaração. E esses documentos nada mais são do que os informes de rendimentos. E todo fundo imobiliário tem uma gestora e essa gestora envia os informes de rendimentos para você antes da declaração de imposto de renda. Então ela pode enviar uma carta com esses informes ou ela pode enviar um e-mail que contém esses informes ou qualquer coisa nesse sentido onde você vai conseguir o documento para conseguir declarar tudo certinho que você tem que declarar. Então, antes de começar a declarar, você tem que ter esses documentos em mãos, ter todos os dados, porque você vai precisar deles aqui no aplicativo da Receita, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, antes de tudo, assim como eu falei para vocês no vídeo de declaração de ações, se você não viu ainda, clica aqui no card que eu vou deixar esse vídeo para vocês, que é muito importante. Se você possui ações, você tem que aprender a declarar esses investimentos também, e eles estão num vídeo separado. Então, se você não viu, clica aqui no card. Mas como eu estava dizendo, e já disse no vídeo de ações inclusive, antes de começar a declarar os seus investimentos em fundos imobiliários, você tem que colocar todas as suas informações aqui para a Receita Federal, aqui na aba de identificação do contribuinte. Então nessa aba aqui, você tem que declarar todas as suas informações, antes mesmo de começar a declarar os seus investimentos, isso é muito importante. Depois de preencher todas essas informações, aí sim você vai declarar na prática os seus fundos imobiliários. E a primeira coisa que você tem que fazer é declarar quais os fundos que você tem em carteira, quais fundos você possui atualmente. E para isso, você clica aqui em Bens e Direitos, clica em Novo. Depois disso, você vai colocar aqui no grupo código 7, que é de fundos, e posteriormente você vai colocar aqui em código o código 03, que é de fundo de investimento imobiliário. Depois disso, você vai colocar aqui que esse bem e direito, essa ação, esse fundo imobiliário é seu, então você coloca aqui que ela pertence ao titular dessa declaração, e depois você preenche aqui embaixo com o código 105, que normalmente é preenchido automaticamente. Mas se não tiver preenchido ou se você mexer sem querer, o código é 105 Brasil. Depois disso, você tem que colocar o CNPJ do fundo que você está investindo. E esses dados, como eu falei para vocês, vai estar no seu informe de rendimentos, todos os dados que você precisa. Então aqui eu vou colocar um CNPJ aleatório e depois aqui em discriminação a gente vai colocar algumas informações importantes para a Receita Federal e elas são essas aqui. Bom, basicamente você vai colocar a quantidade de cotas que você tem desse fundo imobiliário, você vai colocar o nome do fundo imobiliário em questão e o código de negociação na Bolsa de Valores. Além disso, você coloca o custo total que você pagou por essas cotas de fundo imobiliário e se você quiser, você coloca a corretora que você investe também. Essa última informação não é extremamente necessária, mas se você quiser colocar só para complementar, não tem problema. Quanto mais informação, melhor para a Receita Federal. Depois disso, você vai ter que preencher qual era a situação desse ativo em 31/12 de 2020 e em 31/12 de 2021. Então aqui no caso, em situação em 31/12 de 2021, você vai colocar o valor que você pagou por essas cotas. Então aqui só de exemplo, eu vou colocar o valor que está lá em cima na descrição também, 499,39. E se você já investe faz tempo, você tem que colocar a situação em 31/12 de 2020 também. Se você começou a investir no ano passado somente, em 2021, aqui nessa situação em 31/12 de 2020 você deixa zerado. Mas se você já investe antes disso, você tem que colocar um valor aqui para deixar tudo certinho. Aqui no exemplo eu vou deixar zerado, mas se você já investe antes de 2021, você tem que preencher com o valor que você tinha nessa data específica. Depois disso, bastaria clicar ali embaixo em OK e você já teria declarado os seus investimentos em fundos imobiliários. Você tem que fazer isso fundo por fundo, lembrando para vocês. Mas esse ano a Receita trouxe algumas novidades e uma delas é a associação de rendimentos a ativos específicos. Então aqui no caso dos fundos, eles também trouxeram essa novidade e você pode informar rendimentos desse fundo em questão. Então basta clicar aqui em informar rendimento isento e você vai vincular já esse rendimento com o fundo imobiliário que você tem. Então aqui ele já vai preencher automaticamente algumas coisas, por exemplo, o CNPJ, e basta você colocar o nome da fonte pagadora e colocar aqui na descrição alguns pontos importantes também.
E aqui na descrição, você vai colocar que recebeu rendimentos desse fundo imobiliário em questão e vai colocar o código de negociação dele na Bolsa de Valores. E por fim, você vai colocar o valor que você recebeu desse fundo em questão no ano todo. Aqui só de exemplo, eu vou colocar R$5. Mas tem um pequeno porém. No caso dos fundos imobiliários, o CNPJ do fundo pode ser diferente do CNPJ da fonte pagadora. Isso é muito comum e você tem que prestar atenção nisso nos seus informes de rendimentos. O fundo pode ter um CNPJ diferente de quem paga os rendimentos para você e você tem que ficar muito atento nisso para caso isso acontecer, você mudar aqui na hora da vinculação. Você coloca o CNPJ correto que deveria ser. Depois de conferir tudo certinho, os valores, os dados, você dá um OK e você já vai ter declarado seu fundo imobiliário e os rendimentos desse fundo em questão. E a última coisa que você tem que declarar obrigatoriamente é a sua compra e venda de fundos imobiliários. Mas você não vai declarar a venda ou a compra, você vai declarar o lucro ou o prejuízo que você obteve com essas operações. E para isso você vem aqui embaixo em renda variável e clica aqui em operações em FIIs ou FII Agro. Chegando aqui, você vai ter que preencher mês a mês o lucro que você obteve com venda de fundos. Então você vai pegar o mês inteiro, vai apurar o lucro ou prejuízo daquele mês e vai colocar aqui em resultado líquido do mês. Então você colocaria aqui, por exemplo, R$200 de lucro. Você coloca se você tem resultado negativo também no mês anterior, porque você pode compensar esse lucro que você teve. Então se eu tivesse resultado negativo, por exemplo, em dezembro de 2020, aqui no primeiro mês eu poderia colocar que eu tenho um resultado negativo de, por exemplo, R$50, se realmente tivesse acontecido. Então, se você tiver um resultado negativo, você pode colocar aqui também. Depois disso, ele já vai calcular aqui a base de imposto, a alíquota de imposto e quanto você deve pagar de imposto automaticamente. Mas tem um pequeno porém. Quando você vende esse tipo de ativo na Bolsa de Valores, sempre é retido um pequeno valor de imposto de renda já na fonte para que a Receita Federal possa pegar esse valor e descobrir que você fez vendas efetivamente e obteve lucro ou prejuízo com isso. Então ela sempre desconta esse imposto de renda na fonte para ela poder pegar quem não declarar esses investimentos. Então você tem que ir lá na sua corretora, conferir as notas de corretagem e ver quanto você pagou de imposto de renda retido na fonte, o famoso imposto de renda dedo duro, e preencher aqui no imposto de renda retido no mês. Depois disso, ele vai apurar o valor a pagar e basta você colocar aqui no final em imposto pago o valor que você pagou no mês subsequente referente a DARF de imposto de renda. Porque os fundos imobiliários, eles não têm isenção de imposto de renda na venda desses ativos. Então, se você vender um fundo imobiliário, você tem que obrigatoriamente pagar imposto e você tem que colocar aqui na sua declaração que você pagou para a Receita confirmar essa declaração. Então, você vai fazer isso basicamente em todos os meses aqui embaixo e depois de feito isso em todos os meses, você já vai ter declarado todos os seus investimentos em fundos imobiliários. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, ensinando a declarar fundos imobiliários na prática. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilha com seus amigos, que esse vídeo eu tenho certeza pode ajudar muito eles. Então, se você conhece algum amigo que investe em fundo imobiliário, manda esse vídeo para ele porque é muito importante. Pelo vídeo de hoje é isso. Valeu e tchau, tchau.